Olá, meus alunos, tudo bem? Professor Gustavo Salles, professor de Direito Administrativo. Vamos trabalhar hoje atos administrativos. Sem dúvida, é uma das matérias com maior complexidade e dificuldade dentro do direito administrativo, mas vamos trabalhar de uma forma bem estruturada, simplificada, para facilitar a sua vida. Então, a primeira coisa que a gente analisa é o conceito, beleza? Então, põe na tela aí para a gente tratar desse assunto chamado atos administrativos. E sempre quando eu penso em conceito, eu penso em três. Eu penso tanto no Eli Lopes Meireles, como Celso Antônio Bandeira de Mello, e penso também na Maria Silva de Zanella de Pietro, para conceituar, principalmente numa terminologia clássica, né? Fica mais fácil o entendimento desses doutrinadores. Olha só que interessante. A de Pietro, ela deixa claro que o ato administrativo é, primeiro, uma declaração unilateral. Então, se é uma declaração unilateral, significa que existe apenas, olha só, uma pessoa para a prática do ato. E nesse contexto, essa pessoa é o Estado, ok? E essa figura do Estado você vai enxergar no sentido amplo. Por que no sentido amplo? Porque você vai enxergar tanto os órgãos e entidades que estão dentro da União, estados, DF e municípios, e também as suas respectivas entidades, mas tem um detalhe. É correto afirmar que em alguns casos o particular poderá representar o Estado, sim. Então, por isso que eu destaco que essa pessoa, de maneira unilateral, que vai demonstrar a sua vontade, pode ser tanto o Estado quanto aquela pessoa que representa o Estado. E essa perspectiva dessa declaração de vontade, ela vai produzir efeitos jurídicos imediatos. Claro, sempre com observância à lei, princípio da legalidade. Mas tem um detalhe. Esse ato, que é uma manifestação de vontade do tipo unilateral, ela precisa ter certas prerrogativas, certas vantagens que nós não detemos. Então, ela vai ser regulamentada pelos preceitos do direito público. E se é regulamentada pelo preceito do direito público, significa que existe o quê? Uma supremacia. E, para tanto, essa supremacia não é absoluta, porque caso cometa algum excesso, vai sofrer um controle por parte do Poder Judiciário. É claro que esse controle é tanto interno, mas também pode ser um controle de natureza externa. Então, resumindo agora, vamos lá. Aqui eu desenho uma pessoa. Aqui está uma pessoa, tá aqui uma pessoa. E essa pessoa, vou até mudar o roxinho aqui, Essa pessoa está nervosa. E por que ela está nervosa? Porque ela reparou, que existia um carro estacionado num local proibido. Aqui tinha um veículo estacionado num local que era proibido. Essa pessoa aqui era um servidor público que trabalhava no Detran e ao detectar, analisar que esse veículo aqui estava estacionado num local que é proibido, a gente vai observar que, primeiro, a lei já deixou claro que esse local aqui era proibido estacionar. Mas Maria, que estava atrasada para sua consulta, falou que seria apenas 5 minutinhos, não é assim que a gente fala quando comete essas bobagens, né? Aquela coisa toda, de botar o carro na vaga do idoso, de estacionar o carro na vaga do deficiente. Não, é 5 minutinhos, eu só fui ali. E aí, o Paulo, que é o agente de trânsito, ao detectar essa situação, ele teve uma vontade de quebrar o carro da Maria? Claro que não. Ele teve uma vontade. Claro que essa vontade é subordinada à lei. E nessa perspectiva, dessa manifestação de vontade dele, ele vai cumprir, segundo, a finalidade do ato. A finalidade do ato. Que seria
o interesse público. O interesse público. Por quê? Quando Maria estacionou seu veículo num local que era proibido, de certa forma, ela criou certas dificuldades para outras pessoas, porque essa área aqui que Maria estacionou é uma área de deslocamento, onde as pessoas transitavam. E quando Maria estacionou o seu carro, trouxe um prejuízo para a coletividade. Então, no intuito de cumprir aquilo que a lei determina, Paulo teve uma declaração unilateral de vontade dele. Qual foi? Aplicar uma multa de trânsito. Então, olha que interessante, Observe aqui, deixa eu pegar aqui o pincel aqui na cor roxa. Olha só, observe que a gente está estudando a matéria atos administrativos. Atos administrativos. Então, o que eu vou observar nessa historinha? Que, vamos lá, pensa comigo. A Maria estacionou o carro dela no local proibido. Mas ela chegou correndo no momento que Paulo estava lá anotando o auto de infração, anotando a placa, o horário, aquelas coisas todas, e aí colocando o papelzinho no para-brisa da Maria. Quando a Maria veio gritando, senhor, não multa. Aí ele falou o seguinte para Maria, Maria, eu não estou preocupado com aquilo que você quer ou não quer, aquilo que você acha ou deixa de achar. Eu, Paulo, agente de trânsito, eu estou multando e não preciso consultar você. Porque isso é uma manifestação unilateral. Ou seja, uma pessoa apenas. Agora vem cá, você quer casar. Quando você tem um casamento, veja, é a manifestação de duas vontades. É uma manifestação bilateral. Quando você quer vender o seu carro para outra pessoa, veja, você quer vender, ele quer comprar. Então é uma manifestação bilateral. Por isso que foi formalizado o contrato. Agora, quando você tem um ato administrativo e ele vai multar, quando que alguém vai falar, senhor, eu quero essa multa? Não existe isso. A multa é uma imposição do Estado. Basta a vontade estatal, pelo descumprimento da lei, que você será multado. Independentemente de você concordar ou não. Agora, é claro que se a multa for considerada ilegal ou abusiva, você pode discutir essa multa na via judicial, na via administrativa, você tem o seu direito de contraditório e ampla defesa. Agora, vamos lá, mais um exemplo para ficar claro para vocês. O Estado resolve fazer uma desapropriação de uma área que pertence a um particular, que pertence a João, porque ali o Estado quer construir um hospital de campanha, né? Aquela coisa toda, para combate do Covid-19. A pergunta é, perguntou se João queria ceder aquele terreno dele? Não. Foi, de novo, uma manifestação unilateral do Estado pensando na coletividade. Para tanto, fez a desapropriação daquele terreno. É claro que o João, proprietário do terreno, vai receber uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Tá claro esse detalhe? Mas nessa perspectiva, houve uma manifestação unilateral do Estado em realizar uma desapropriação daquela área. E essa manifestação de vontade do Estado de realizar a desapropriação é o ato administrativo. A multa que está no para-brisa da Maria aqui por ter estacionado o carro no local proibido é um ato administrativo. Outro ato administrativo aqui, que eu tenho aqui no bolso, aqui, que eu carrego aqui no bolso aqui, é isso aqui, ó. A minha Carteira Nacional de Habilitação. É um ato administrativo que me permite dirigir. Então, sempre quando eu pensar no ato administrativo, é a maneira como a administração pública se expressa. É a maneira que a administração pública permite que você exerça determinadas atividades, pratique determinados atos, sofra algumas punições, restrições. E tudo isso é através dos atos administrativos. Quantas obras privadas
são embargadas pela administração pública porque, exemplo, está colocando em risco a coletividade, não tinha um alvará para construção, e aí a obra, após a fiscalização do agente público, ela é embargada, interditada. Alguns produtos são recolhidos em estabelecimentos comerciais. Vocês concordam que nesse momento é lavrado um auto de infração e aquele estabelecimento comercial é multado? É um ato administrativo. Então o ato administrativo, ele está mais presente do que nunca na nossa vida. E nessa perspectiva, fica um tanto abstrato quando eu fico muito no plano teórico e não consigo absorver, entender o conteúdo. Então, resumindo para vocês, com base no conceito da Di Pietro, o que é o ato administrativo? É a manifestação, é a declaração de vontade unilateral do Estado, ou de quem o represente. Que, claro, cumprindo aquilo que a lei determina sobre o regime jurídico de direito público, mas, claro, interessante observar que, por mais que seja regulamentado pelos preceitos do direito público, que possui uma certa supremacia, uma certa vantagem, podendo impor obrigações a terceiros independentemente da sua concordância, caso fique caracterizado um abuso ou mesmo uma ilegalidade, vai ter controle por parte do Poder Judiciário. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Nenhuma lesão, nenhuma ameaça de direito será excluída de apreciação do Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. Outra coisa essencial que eu tenho que detectar aqui, nessa tela de introdução do conteúdo, é o seguinte. Sempre quando você tem um contrato, é algo bilateral, duas partes, para a formação de um vínculo. Agora, quando eu falo um ato administrativo, sempre, sem exceção, vai ser unilateral. Então, contrato é diferente de ato. Ato, você tem uma vontade. Contrato, você tem quantas? Duas vontades. Perfeito? Tranquilo? Segue comigo. Vamos lá. Avançando aqui. Eu vou dar uma ordem para destruição de determinadas mercadorias que foram apreendidas. Então vamos lá. O João está vendendo produtos que colocam em risco porque não tem o selo do Inmetro, não tem aquele padrão de qualidade especificado em lei. E aí, o agente público aqui dá uma ordem. Qual é a ordem que esse agente público deu? Recolha a mercadoria. E no outro dia ele vai falar para destruir a mercadoria. Então a ordem é de destruição. Destruição. Beleza? O que eu quero destacar? A mercadoria foi legalmente apreendida. Posteriormente, ele dá outra ordem para a destruição da mercadoria. Então, qual é a diferença do ato para o fato? Você tem que conhecer essa diferença. O ato em si, ele sempre vai estar relacionado à perspectiva da manifestação de vontade. Já quando eu penso na palavra fato em si, eu vou estar destacando a palavra acontecimento. Acontecimento. Então vamos lá. Quando o chefe Pedro deu a ordem para recolher as mercadorias, essas mercadorias foram recolhidas. Quando ele deu a ordem para a destruição da mercadoria, as mercadorias foram destruídas. Então, quando eu tenho a destruição, eu tenho um fato. Quando eu recolho os produtos, eu tenho um fato. Mas veja que o primeiro fato, que foi recolher as mercadorias, só foi realizado a partir do momento que o Pedro deu uma ordem. Da mesma forma que eu posso destacar que os produtos só foram destruídos após a ordem do Pedro. Então, nessa perspectiva, a ordem é a manifestação de vontade. O produto recolhido em si, ou mesmo o produto destruído em si, eu estou diante de acontecimentos. E nessa perspectiva, os acontecimentos são o quê? Fatos.
Então, quando esse fato vem para concretizar um ato administrativo, eu estou diante do chamado fato administrativo. Veja que alguns conceitos causam certa confusão, portanto é oportuno explicá-los aqui. A ideia de ato administrativo e fato administrativo estão relacionados, pois o ato é a vontade da administração, que acontece com o fato. Por exemplo, olha o exemplo aqui que eu destaquei aqui para vocês. O exemplo, uma ordem de serviço para a construção de uma ponte. Então, quando eu dou a ordem, eu estou dando a manifestação de vontade. A construção da ponte em si é o acontecimento. Logo, esse acontecimento é o fato administrativo. Então, resumindo para vocês, se ele falar na sua prova que ato e fato são expressões sinônimas, errado. Porque o ato está relacionado à manifestação de vontade. Já o fato traduz a ideia do acontecimento. Exemplo, eu tenho um filho, aí eu falo para ele, filho, fica sentadinho aqui que o papai está dando aula. E aí ele está sentado ali. Quando eu vejo, ele está em cima da cadeira. É uma pessoa inquieta, não consegue ficar sentadinha 5 minutos e aí está em pé na cadeira. Eu falo, filho, senta aí que você pode cair. E o papai não quer que você caia, porque você pode se machucar. Quando eu olho novamente, ele está em pé, está gritando. Eu falo, senta agora. Ele não sentou. E o que aconteceu? Ele caiu e perdeu os 2 dentes da frente. Então, nesse exemplo, observe que quando eu grito com ele, senta aí, isso era o ato. Era a manifestação de vontade que ele ficasse sentado. Mas o que aconteceu? Ele caiu e perdeu os 2 dentes da frente. Então essa queda dele, que ocasionou a perda dos 2 dentes da frente, foi um fato, foi um acontecimento. Então lembre, com esse exemplo, que quando eu grito com ele, eu falo, senta aí. Eu demonstro a minha manifestação de vontade. Mas de fato, o que aconteceu? Caiu e perdeu os 2 dentes. Isso foi um acontecimento. Perfeito? Tranquilo? Segue comigo aqui. Vamos lá? Vamos para cima. Olha só. Silêncio. Isso aqui foi muito cobrado em prova e é interessante observar e eu vou explicar para vocês. Eu tinha basicamente, quantos anos? Eu tinha uns 12 anos. Eu virei para a mamãe e falei, mamãe, eu vou pro cinema com a galera. Mamãe ficou calada, né? Eu falei, pô, mamãe, eu vou pro cinema com a galera. Ela não me respondeu. E nesse detalhe, que ela não respondeu, eu subentendi que aquele silêncio da mamãe era um ato de concordância. Então eu fui lá, na carteira dela, peguei uma nota de 100, peguei o cartão de crédito e ainda peguei a chave do carro para ir com a galera. Então eu pergunto, esse silêncio da minha mãe, foi ela concordando que eu poderia ir para o cinema? Foi ela destacando que, inclusive, eu poderia pegar lá dentro da carteira dela o cartão de crédito, a chave do carro e uma nota de 100 reais? Claro que não. Então a primeira coisa que você vai entender, que isso costuma ser cobrado em prova, não está tendo tanta incidência, mas em 2017, 2016, 2015, era um assunto da moda. E aí, salvo engano, em 2018 tivemos outra questão cobrando o silêncio como ato administrativo. Sempre quando você lembrar em manifestação de vontade, você precisa ter uma declaração, você precisa ter uma manifestação. E o silêncio não é nada, o silêncio é um acontecimento, o silêncio é um fato. Agora, qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Você concorda que muitas vezes, dentro da própria lei, está escrito que a administração pública, caso não responda o seu processo, o seu parecer num prazo de 5 dias, vai ser considerado como se fosse uma concordância tácita? Ou seja, você encaminha um projeto de lei para o presidente da República, que ele pode sancionar ou vetar esse projeto de lei no prazo de 15 dias. Se ele não sancionar de forma expressa em 15 dias, a própria Constituição falou, ó, é um ato de concordância, que é a chamada sanção tácita. Então, o que você vai entender? Primeira coisa, se ele falar para você que o silêncio é um ato administrativo e que vai produzir efeitos jurídicos independentemente de lei, errado. Você vai destacar que o silêncio é um fato. O silêncio é um acontecimento. Mas, porém, todavia, quando tiver previsão em lei que para aquele silêncio você tem um ato de concordância,
de forma tácita, aí ele vai poder produzir efeitos no mundo jurídico. Então vamos lá, acompanha aqui, olha só. Embora se trate de uma matéria divergente na doutrina, a posição majoritária define que o silêncio da administração pública, diante de determinadas situações, não produz qualquer efeito. Então, nesse cenário, é correto afirmar que o silêncio é um fato, é um acontecimento. Ou seja, em regra, não produz efeitos. Agora olha o detalhe, salvo o quê? As hipóteses em que o próprio texto legal determina o dever de agir do poder público, definindo que a ausência de conduta ensejará numa aceitação que tácita de determinado fato, ou até mesmo a negativa pelo decurso do tempo. Ou seja, falou silêncio, ele é o quê? Um fato. Então, em regra, não produz efeitos, salvo o quê? Disposição em lei, que aí eu vou ter uma determinada resposta, um determinado efeito para o silêncio. Mas o silêncio propriamente dito não produz efeito nenhum. Olha como é que foi cobrado isso em 2017 na Prefeitura de Fortaleza, prova de procurador do município. Olha só que interessante. A prefeitura de determinado município brasileiro, suscitado por um particular se manifestar acerca da construção de um condomínio privado em área de proteção ambiental, olha só, absteve-se de emitir o parecer. Então significa aqui que houve um silêncio. Houve um silêncio. Nessa situação, a obra poderá ser iniciada. Então, nessa situação que eu peço dinheiro para a mamãe para ir para o cinema, ela fica calada, então significa que eu posso ir lá na carteira dela e pegar a nota de 100? Nessa situação, a obra poderá ser iniciada, pois o silêncio da administração é considerado, olha aqui, já um erro, um ato administrativo. Primeiro erro. E produz efeitos jurídicos independentemente de lei. Segundo erro, porque depende de lei para produzir efeitos jurídicos ou depende de uma decisão judicial para produzir efeitos. Então, resumindo, esse assunto que já foi muito discutido dentro das provas de direito administrativo, que é um tema simples, prático, basta você observar aquilo que eu estou destacando. Falou silêncio, ele é ato administrativo? Não, silêncio é um fato. Mas, porém, todavia, ressalvado aqueles casos previstos em lei ou mesmo por uma decisão judicial, você pode atribuir ao silêncio algum significado, algum sentido, para que aí sim ele venha produzir um determinado efeito. Tá claro? No próximo bloco, eu vou vir trabalhando com vocês os elementos dos atos administrativos, que é o famoso COFINFOMOB. É engraçado que até aquelas pessoas que nunca estudaram para concurso público já conhecem essa expressão, COFINFOMOB. E aí tem aqueles alunos engraçadinhos que usam o mnemônico comi o fiofó, que ele fala, comi o fiofó. Pessoal, pouco importa qual é o mnemônico que você usa, você tem que saber que o CO é de competência, o FI, finalidade, o FO, forma, o M, motivo e o OB, objeto. Não sai daí, que a gente já volta tratando dessa parte, elementos dos atos administrativos. Vamos para cima.